Há pessoas que oram todos os dias, choram, se ajoelham, insistem, clamam com sinceridade e mesmo assim sentem que nada muda. As portas continuam fechadas, o céu parece em silêncio e as respostas nunca chegam. O que quase ninguém percebe é que enquanto pedem ajuda, estão pronunciando palavras que anulam a própria oração. Palavras pequenas, aparentemente inofensivas, até espirituais, mas que na prática enfraquecem tudo aquilo que estavam tentando construir em fé. Hoje você vai entender por que algumas orações não avançam, mesmo quando parecem corretas. Existe um detalhe invisível que separa orações que apenas ecoam no quarto, daquelas que provocam movimento no mundo espiritual. A maioria acredita que orar é só falar com Deus, mas oração é mais do que diálogo, é posicionamento. Cada palavra dita carrega peso, direção e consequência. Algumas fortalecem a fé, outras, sem que a pessoa perceba, sabotam completamente aquilo que ela está pedindo. E o mais perigoso é que essas palavras são usadas diariamente por pessoas sinceras. O adversário não precisa impedir alguém de orar. Ele sabe que isso é quase impossível quando existe fé. Então, ele faz algo muito mais sutil. Influencia a forma como a pessoa ora. Ele distorce a linguagem, enfraquece a convicção e transforma pedidos poderosos em declarações cheias de dúvida. O resultado é uma oração que parece piedosa, mas que não carrega autoridade suficiente para avançar. Ao longo deste vídeo, você vai identificar 3 palavras específicas que parecem humildes, mas funcionam como bloqueios espirituais. Quando elas entram na oração, a fé perde força, a confiança se fragmenta e a pessoa começa a negociar com a dúvida. Talvez você já tenha usado essas palavras dezenas de vezes e nunca tenha percebido o impacto real que elas causam. Se você compreender isso até o final, não vai apenas mudar a forma como ora, vai mudar a maneira como se posiciona diante de Deus. Existe uma forma simples, direta e bíblica de alinhar suas palavras com aquilo que o céu já liberou. E quando essa mudança acontece, a oração deixa de ser tentativa e passa a ser convicção. Toda oração verdadeira entra em um ambiente de confronto espiritual. Ela não fica restrita ao espaço físico onde é feita. Ela atravessa dimensões. Um exemplo claro disso está na experiência de Daniel. Desde o primeiro dia em que ele orou, sua resposta foi liberada, mas houve resistência no caminho. Isso revela algo fundamental. Deus ouviu imediatamente, mas havia uma batalha acontecendo enquanto a resposta se movia. Esse detalhe muda tudo. Significa que suas palavras não são neutras. Elas participam da batalha. Elas podem acelerar ou atrasar processos. Podem fortalecer ou enfraquecer o caminho da resposta. É por isso que não basta orar. É preciso observar como se ora. Existem palavras que liberam autoridade. Outras, mesmo sem intenção, funcionam como freios espirituais. Jesus deixou isso claro quando ensinou sobre fé. Ele não falou de pedidos inseguros, nem de orações misturadas com dúvida. Ele falou sobre crer como alguém que já recebeu. A fé que move o céu não é parcial, não é tímida, não é negociável. Ela se sustenta em certeza. Quando a linguagem da oração não acompanha essa postura, algo entra em conflito. É exatamente nesse ponto que muitos se perdem. Usam expressões que parecem respeitosas, mas que revelam insegurança. Acham que estão sendo humildes, quando na verdade estão abrindo espaço para a dúvida se infiltrar. E a dúvida nunca se apresenta de forma agressiva. Ela se disfarça de cautela, de prudência, de falsa reverência. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez sempre tenha orado do mesmo jeito, repetindo frases que ouviu a vida inteira. Mas existe um momento em que a fé precisa amadurecer. E quando isso acontece, a linguagem também precisa mudar. Porque palavras constroem caminhos ou levantam barreiras. Antes de continuar, escreva nos comentários exatamente esta frase: minhas palavras têm poder. Isso não é apenas interação.
É uma declaração que já começa a reposicionar sua fé. Existe uma palavra que se infiltra na oração de forma quase imperceptível. Ela não soa errada. Pelo contrário, muita gente acredita que ela demonstra submissão e respeito. No entanto, quando essa palavra é usada sem consciência, ela enfraquece a confiança e cria uma brecha silenciosa. É uma palavra curta, comum, repetida automaticamente por quem ora há anos, e exatamente por isso se tornou tão perigosa. Essa palavra transforma pedidos em possibilidades vagas. Ela tira a firmeza da declaração e substitui a convicção por expectativa incerta. A pessoa até acredita que Deus pode agir, mas não demonstra segurança de que Ele irá. O problema não está em reconhecer a soberania divina, mas em orar como alguém que não sabe se pode confiar plenamente no que Deus já prometeu. Quando essa palavra entra na oração, algo muda no tom espiritual. A oração deixa de ser posicionamento e passa a ser tentativa. É como alguém que entra em uma batalha já aceitando a chance da derrota. Não existe ousadia, não existe autoridade, apenas esperança misturada com receio. E fé não funciona assim. A Escritura deixa claro que a fé verdadeira não se apoia em suposições, ela se apoia em certeza. Não é uma fé que pergunta, será? Mas uma fé que afirma, eu creio. Sempre que essa palavra aparece, ela revela um coração dividido entre confiar e duvidar. E um coração dividido nunca consegue avançar com força total. Talvez você nunca tenha percebido que essa pequena palavra vinha moldando a forma como você se dirige a Deus. Mas agora surge uma pergunta inevitável. Quantas respostas ficaram pelo caminho porque sua oração perdeu firmeza antes mesmo de terminar? Existe uma diferença profunda entre humildade e insegurança espiritual. Uma nasce da confiança em quem Deus é. A outra nasce do medo de esperar demais. E é justamente nessa confusão que outra palavra se esconde, camuflada como prudência, mas carregada de instabilidade. Ela aparece quando a pessoa já não tem certeza se Deus irá agir. Apenas torce para que talvez Ele faça algo. Essa palavra não constrói fé, ela dissolve. Cada vez que é pronunciada, a oração perde clareza e força. Não existe firmeza no que está sendo pedido, apenas uma expectativa frágil, quase resignada. É como se a pessoa dissesse, se acontecer, aconteceu. Se não, eu entendo, mas a fé bíblica nunca foi baseada em resignação. Deus não trabalha em um campo de possibilidades incertas. Ele não muda de caráter conforme o humor do dia. Quando alguém ora usando essa linguagem, está revelando mais sobre sua própria insegurança do que sobre a vontade divina. O problema não está em Deus não responder, está na ausência de convicção de quem ora. Imagine um filho que se aproxima do pai sem saber se será ouvido, sem saber se será acolhido, sem saber se será cuidado. Essa relação não está baseada em amor, mas em dúvida. E muitas orações são feitas exatamente assim, sem intimidade, sem certeza, sem confiança plena no caráter de Deus. Se essa palavra tem feito parte da sua oração, é sinal de que algo precisa ser ajustado, porque fé não se expressa em talvez. Fé se manifesta em certeza silenciosa, em descanso interior, em convicção firme. E isso levanta uma questão ainda mais profunda. Se essas palavras já enfraquecem a oração, o que acontece quando a pessoa começa a questionar o próprio valor diante de Deus? Existe uma linha muito sutil entre arrependimento verdadeiro e autoacusação constante. Muitas pessoas acreditam que estão sendo humildes quando diminuem a si mesmas diante de Deus, mas nem sempre percebem que algumas palavras não nascem da consciência do pecado, nascem da culpa não resolvida. E essa culpa, quando verbalizada na oração, começa a corroer a autoridade espiritual da pessoa. Essa linguagem faz com que a pessoa se aproxime de Deus como alguém que pede permissão para existir e não como alguém que foi recebido. Ela entra em oração já se sentindo afastada, inferior, indigna de qualquer resposta. Parece reverência, mas carrega rejeição.
parece humildade, mas revela distância. O problema não está em reconhecer falhas. Deus nunca rejeitou um coração quebrantado. O problema surge quando a pessoa passa a definir sua identidade pelo erro e não pela redenção. Quando isso acontece, a oração deixa de ser um encontro e passa a ser um pedido de desculpas interminável, como se o sacrifício de Cristo ainda não fosse suficiente. Essa postura enfraquece a fé, porque desloca o foco da obra consumada para o sentimento pessoal. A pessoa ora olhando para si mesma e não para aquilo que já foi feito por ela. E quando a oração começa nesse lugar, ela carrega peso, vergonha e medo, nunca ousadia. Talvez você já tenha orado assim inúmeras vezes. Talvez tenha achado que estava honrando a Deus, quando na verdade estava repetindo uma acusação que não vem dele. E isso leva a uma pergunta desconfortável. De onde realmente vem essa voz que insiste em dizer que você não é digno de se aproximar? Existe uma acusação que se repete silenciosamente na mente de muitas pessoas durante a oração. Ela não grita, ela sussurra, e quanto mais tempo passa, mais natural ela parece. Essa acusação não questiona apenas o pedido, ela questiona o valor de quem pede. E quando essa ideia se instala, a oração já começa derrotada. Quando alguém se aproxima de Deus se sentindo indigno, está, sem perceber, negando o efeito completo da redenção. É como se dissesse que a cruz foi suficiente para todos, menos para si. Não por palavras diretas, mas pela postura interior. E isso cria uma distância que nunca foi criada por Deus. A redenção não apaga apenas o erro. Ela redefine identidade. Quem foi alcançado por ela não se aproxima mais como alguém rejeitado, mas como alguém aceito. Não por mérito próprio, mas por causa de um sacrifício que já foi feito de uma vez por todas. Quando isso não é compreendido, a oração se torna pesada, insegura e cheia de medo. Deus não responde a orações baseadas em autopunição. Ele responde à fé que confia naquilo que Ele mesmo declarou. Quando alguém insiste em se colocar abaixo do lugar que recebeu, não está sendo humilde, está recusando o presente que lhe foi dado. E aqui está o ponto que muitos evitam encarar. Enquanto você se define pela culpa, não consegue se posicionar pela fé. Enquanto se vê como alguém afastado, não consegue orar como quem foi recebido. Isso prepara o terreno para uma revelação decisiva. 3 palavras pequenas podem estar sustentando esse ciclo inteiro sem que você perceba. Quando essas palavras se tornam parte da rotina da oração, algo mais profundo começa a acontecer. Elas não afetam apenas o que você pede. Elas passam a moldar a forma como você enxerga Deus. Aos poucos, Ele deixa de ser visto como Pai e passa a ser percebido como alguém distante, imprevisível, difícil de acessar. E essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ela se instala silenciosamente. A repetição dessas palavras cria um padrão mental. Um padrão onde Deus parece sempre condicional, sempre incerto, sempre avaliando se você merece ou não ser ouvido. Isso não nasce da verdade bíblica, mas da linguagem que você mesmo passou a usar. Palavras constroem imagens internas e essas imagens influenciam diretamente a fé. O mais perigoso é que tudo isso se disfarça de espiritualidade. A pessoa acredita que está sendo respeitosa, cuidadosa, humilde, mas na prática está abrindo mão da autoridade que já recebeu. Está devolvendo pouco a pouco o lugar que lhe foi concedido. Não por rebeldia, mas por desconhecimento. Essas palavras criam uma lente de dúvida, uma lente que faz a pessoa orar esperando pouco, pedindo com cautela, aceitando a ausência de resposta como algo normal. E quando isso se repete por tempo suficiente, a fé deixa de avançar, ela apenas sobrevive. Talvez agora você esteja começando a perceber algo que nunca havia conectado antes. Talvez entenda porque sua oração sempre parecia sincera, mas raramente confiante, e isso leva a uma questão inevitável.
O que acontece quando essas palavras finalmente são removidas da oração? No momento em que essas palavras saem da oração, algo muda imediatamente no interior da pessoa. A oração deixa de ser um pedido hesitante e passa a ser uma declaração consciente. Não no tom de exigência, mas no tom de quem confia. Não como quem implora, mas como quem se posiciona. A ausência dessas palavras cria espaço para a certeza. A pessoa não precisa gritar, nem repetir frases longas. Existe clareza, existe descanso, existe uma convicção silenciosa de que está sendo ouvida. E essa postura não nasce do esforço humano, mas do alinhamento com aquilo que já foi prometido. Quando a linguagem muda, a fé se organiza. A mente para de negociar com a dúvida, o coração para de se justificar. A oração se torna direta, firme, simples. Não há mais medo de pedir, nem vergonha de se aproximar. Existe consciência de identidade. É nesse ponto que muitas pessoas relatam algo curioso. As orações ficam mais curtas, mas mais profundas. Menos palavras, mais confiança. Menos explicações, mais entrega. Porque quem confia não precisa convencer, apenas se posiciona. E aqui surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Quantas respostas começaram a se mover no momento em que você parou de orar com medo e passou a orar com certeza? Talvez o bloqueio nunca tenha sido o céu, talvez sempre tenha sido a linguagem. Existe uma confusão comum quando se fala sobre autoridade espiritual. Muitos acreditam que orar com firmeza é ser arrogante, que declarar com convicção é ultrapassar limites. Mas a autoridade não nasce do ego, nasce do entendimento. Ela surge quando a pessoa sabe exatamente de onde vem, quem a chamou e o que já foi liberado sobre sua vida. Quando alguém ora com autoridade, não está tentando convencer Deus a agir. Está se alinhando com aquilo que ele já declarou. Não é uma postura de exigência, mas de concordância. A pessoa deixa de pedir como quem espera uma permissão e passa a orar como quem responde a uma promessa. Essa mudança é profunda. A oração deixa de ser carregada de justificativas, explicações e medo de errar. Não existe mais necessidade de provar merecimento. Existe apenas confiança no que já foi feito. E isso muda completamente o ambiente espiritual em que a oração acontece. A autoridade espiritual também não elimina a humildade. Pelo contrário, ela nasce dela. Mas é uma humildade que reconhece o lugar recebido, não uma que se esconde atrás da culpa. É o entendimento de que tudo foi dado por graça. E exatamente por isso pode ser acessado com confiança. Quando essa consciência se estabelece, a oração para de ser um esforço cansativo e passa a ser um encontro seguro. Isso prepara o terreno para algo essencial: viver diariamente a partir dessa nova forma de se posicionar, não apenas em momentos de crise. O verdadeiro impacto dessa mudança não aparece apenas em um pedido específico atendido. Ele se manifesta na constância, na forma como a pessoa ora todos os dias, na maneira como se aproxima de Deus sem medo, sem negociação interna, sem aquela sensação constante de distância. A oração deixa de ser um último recurso e passa a ser o primeiro movimento. Não porque a pessoa se sente forte em si mesma, mas porque confia plenamente em quem a sustenta. Ela ora sabendo que é ouvida, fala sabendo que há resposta, descansa sabendo que não está falando ao vazio. Essa postura transforma não só a oração, mas a maneira de enfrentar problemas, decisões e desafios. Existe mais paz, mais clareza e menos ansiedade. A fé deixa de ser reativa e passa a ser intencional. Não é mais algo que surge apenas na necessidade, é algo que sustenta a vida inteira. E quanto mais essa forma de orar se torna natural, mais evidente fica algo importante. O céu nunca esteve fechado. As promessas nunca estiveram distantes. O acesso sempre esteve disponível. O que precisava mudar era a linguagem, a postura e a convicção de quem se aproximava. Se essa mensagem está te ajudando a enxergar a oração de uma forma diferente, demonstra isso agora.
Deixe seu like, se inscreva para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua forma de se posicionar espiritualmente. Chega um momento em que entender já não é suficiente. A mudança real começa quando uma decisão é tomada. A partir daqui, cada oração passa a exigir atenção. Cada palavra precisa ser observada, não por medo de errar, mas por consciência do impacto que elas carregam. Orar deixa de ser automático e passa a ser intencional. Essa decisão não exige perfeição, exige vigilância. É perceber quando a dúvida tenta se disfarçar de humildade. É identificar quando a culpa tenta assumir o lugar da fé. É escolher conscientemente alinhar a linguagem com aquilo que você diz acreditar, porque fé que não se expressa acaba se enfraquecendo com o tempo. Ao remover essas palavras da oração, algo poderoso acontece. A pessoa começa a falar a partir da identidade, não da insegurança. A oração passa a refletir confiança, não medo, e isso não torna ninguém arrogante, torna consciente. Consciente de que foi chamado, aceito e incluído. Esse processo muda a forma como você se vê diante de Deus. A oração deixa de ser um pedido distante e passa a ser um diálogo real. Existe presença, existe descanso, existe segurança. E quanto mais isso se repete, mais natural se torna orar com firmeza e paz ao mesmo tempo. Talvez você já sinta que algo está se ajustando por dentro, uma clareza nova, uma confiança que não vem de esforço, mas de entendimento. E isso prepara o coração para o passo final, transformar essa consciência em prática diária. A partir de agora, cada oração pode ser diferente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Você não se aproxima mais com medo, nem com hesitação. Se aproxima com a segurança de quem sabe que foi recebido. Isso não elimina a reverência, aprofunda. Orar com fé não é falar palavras bonitas, é falar palavras alinhadas. É declarar aquilo que você escolheu acreditar, mesmo quando ainda não vê. É confiar que a resposta não depende da sua performance, mas da fidelidade de Deus. Quando essa postura se estabelece, a oração deixa de ser pesada. Não existe mais a sensação constante de estar pedindo demais ou esperando demais. Existe paz, existe convicção, existe clareza. A fé deixa de ser algo frágil e passa a ser um alicerce. Esse é o convite que fica. Observe suas palavras, ajuste sua linguagem, ore como alguém que confia, fale como quem sabe que é ouvido, se posicione como quem foi aceito, não porque merece, mas porque recebeu. Que a partir de hoje, suas orações não sejam mais enfraquecidas por dúvida, culpa ou insegurança, que elas carreguem fé, clareza e confiança. E que cada palavra dita seja um reflexo de quem você entende que é, alguém que não fala ao vazio, mas se dirige a um Deus que ouve, responde e permanece fiel.